em seguida, começar a palestra, tá bom, irmãos? Pai Santo, graças te dou, Senhor, por essa segunda palestra da tua serva irmã Milene. Somos gratos a ti, Senhor, por essa grande bênção que tu concede, Senhor, de trazer a nós conhecimentos necessários para o crescimento espiritual e físico do teu povo na terra. Abençoa a tua serva, a sua família, a dedicação, a graça, que haja bastante bênção na vida da tua serva e de toda a sua família. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Com a palavra, irmã Emilene. Pode continuar. Amém. Então, obrigada, né, a todos estarem aqui. Vai ser bênção. Eu sempre gosto de abrir com uma palavra, né? E hoje eu quero falar de João 8,32, que todos vocês conhecem, que fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E quando a gente fala de verdade, a gente precisa também entender qual que é a verdade de nós mesmos. Qual é a verdade que eu preciso conhecer de mim mesmo? Porque a gente só consegue ser liberto quando a gente tem essa tomada de consciência. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa saúde mental, né, emocional, ligada à nossa saúde espiritual. Né? Eu tinha comentado da outra vez, para a gente rememorar, que não dá para a gente separar, né, o corpo, a alma e o espírito. Na Idade Média, Platão, lá, os filósofos, não só ele, mas separava, né, como eu disse, que era daqui para baixo eram os médicos e daqui para cima era a igreja. E não dá, né? Então, hoje não dá para você separar o psicológico do biológico, então um pouco do espiritual. Porque quando nós sofremos a dor da alma, né, as dores psicológicas, também sofremos espiritualmente. Por isso que esse assunto é tão importante, que a gente tenha essa abertura, essa tomada de consciência para que a gente possa falar. E hoje, irmãos, eu posso dizer com segurança, tá? Eu tenho contato com muitos psiquiatras também, porque a gente trabalha em parceria. E, infelizmente, o mundo está super medicado. Todas as pessoas, elas querem remédios para sarar a sua dor. Elas acham que um Rivotril ou um outro remédio de tarja preta vai resolver o seu problema, vai fazer ela esquecer e vai estar tudo bem. Não é. A gente precisa mais do que falar de psicologia, da psicoeducação, que a gente precisa lidar com as nossas próprias dores, aprender a lidar com as nossas escolhas, e que essas escolhas têm consequências, e mais do que isso, lidar com as nossas emoções. Esse é o nosso maior desafio contra os seres humanos, né? A gente tem dificuldade, porque tem pessoas que falam, eu sou racional. Não, nós somos pessoas emocionais. É por isso que se fala tanto de inteligência emocional hoje em dia. Porque se você consegue controlar a sua emoção, você consegue controlar o seu comportamento, né? Essa é uma introdução. Então, tomar medicamento é muito fácil, né? Não resolve, né? Ele faz você adiar um pouquinho esse contato com você mesmo. Então, quando você estiver pronto, você vai entender que a medicação, ela pode ser um meio, dependendo do caso, por alguns meses no máximo, mas que ela não vai resolver o nosso problema. Né? Isso é muito importante a gente falar sobre isso, né? E também, irmãos, a gente precisa ter uma consciência que todos nós somos seres duais. O que significa dizer? Nós temos o lado nosso luz e temos o nosso lado sombra. A Bíblia traz claramente isso, né? Eu vou até trazer um pouquinho aqui, que é aquele versículo que fala lá em Salmo 19:12, que está aqui, ó. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos, né? Quer dizer, purifica-me daquilo que é oculto, né? Porque, assim, realmente a gente tem o nosso lado oculto, que é o inconsciente. E muitas vezes a gente tem problemas hoje com depressão, com tristeza, com ataques do pânico, que isso tudo é sintomas da nossa alma. É ruim? Olha, digamos que é um processo e que talvez essa seja uma luz vermelha que está acendendo para você e dizendo que a sua alma está doente. Né? Então, assim, não procure o caminho mais fácil quando você encontrar uma dor de cabeça, uma enxaqueca, né? um ataque do pânico, uma depressão, uma ansiedade. Porque isso é a nossa condição humana. Quando a nossa alma está doente, quando a gente se dá conta que a gente é ser humano nessa condição,
a gente quer ignorar, ou simplesmente tomar um remédio e achar que vai resolver. Ou até que o terapeuta vai resolver, né? Na verdade, o terapeuta, ele vai te mostrar um caminho que está dentro de você mesmo, fazer você enxergar por meio das perguntas, para que você realmente possa entender a sua resposta. Porque Jesus, o terapeuta, vai até um certo momento, né? Jesus é muito educado, que Jesus bate a porta, né? Se a gente abrir, ele entra. E aí tem uma chave, né? Eu sempre falo isso, que está dentro de você. Você precisa abrir essa chave. Só que, irmãos, abrir essa chave muitas vezes dói, porque vai mexer na sua dor, né? Vai mexer naquilo que é o seu sintoma, né? Que não é a causa. A causa normalmente é outra. E a gente percebe hoje que nós estamos adoecendo, porque a gente não quer ter contato. É muito complicado, né? A gente ter essa predisposição para que a gente possa se desenvolver enquanto ser humano. Mas o quanto é que a gente se conhece? Fazer uma pergunta, você pode responder para você mesmo, né? O quanto que você se conhece de verdade? Né? Porque tem gente que fala assim para mim, nossa, eu tenho domínio das minhas emoções, eu me conheço, eu sou muito bom. Talvez você seja muito bom realmente naquilo que você faz, mas depende de alguma área da sua vida, pode ser que você tenha uma fraqueza. Todos nós temos um ponto que a gente precisa se desenvolver. E se dar conta disso é importante para que a gente possa, né, buscar o caminho do autoconhecimento, o caminho do conhecimento. E é por isso que a Bíblia fala, né, que nós estamos perecendo por falta de conhecimento. E não é só da Sagrada Escritura, é também do nosso próprio conhecimento, como eu funciono, quem eu sou, qual que é o meu temperamento, né? Naquela situação. Tem um temperamento que a gente domina mais, que é o dominante. Né? Tem o colérico, tem o sanguíneo, tem o fleumático, tem o melancólico. Todos nós temos um temperamento que predomina. Temos os 4, tá? Mas tem um que predomina mais. Mas quando você está com raiva, qual será o temperamento que domina a sua vida naquele momento? Ou no momento de aflição, né? Para a gente pensar um pouquinho. Quando você recebe um não, você tem dificuldade de receber um não? Né? A gente precisa pensar sobre isso. Como que eu funciono no dia a dia, em determinadas áreas da minha vida? Então, isso é conhecimento. A partir do momento que a gente tem essa tomada de consciência, fica muito mais fácil para a gente ter alterações de comportamento. E quando eu falo isso, é possível mudar? É. Tem gente que fala assim, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, só se você quiser. Tem uma influência genética? Tem sim, irmãos. Eu disse, né? Tem uma predisposição genética de 35% a 50%. Tem gente que fala assim, não, eu jamais quero ser parecido com meu pai e com a minha mãe. Mas nós somos, uma parte, nós somos. Você começa a se dar conta, né? O quanto a gente é parecido às vezes com nossos pais. Mas tem comportamento que a gente consegue alterar. A gente consegue modificar por meio da disciplina, por meio dos hábitos, né? Que é a mudança de hábito realmente, que é o conhecimento, enfrentar mesmo, porque é difícil. Né? Imagina que se eu fosse olhar para o espelho, talvez eu não julgaria a mim mesma. Mas talvez se eu falasse para as minhas amigas ou minha família, me descreva como é a Emilene, talvez eles vão falar coisas que talvez eu não goste tanto. E aí a gente precisa ter facilidade para receber essas críticas e pensar, será que eu sou assim mesmo? Será que eu sou uma pessoa que não gosto de ouvir? Eu só gosto de criticar? Será que eu sou uma pessoa que tenho pouca paciência com o próximo? Será que em casa eu sou esse exemplo mesmo que eu prego lá na igreja? Ou na sociedade? Né? Então, a gente precisa ser exemplo, né, daquilo que a gente fala, viver aquilo que a gente fala. E assim, não é julgamento, mas isso são algumas perguntas, algumas provocações que eu deixo aqui, para que a gente possa ter essa tomada de consciência e falar, poxa, o que realmente eu vou precisar alterar no meu comportamento? Aí é disciplina mesmo, todos os dias, buscando corrigir a forma de pensar, corrigir a forma de se comportar. Tudo vem pela influência do pensamento. Tudo que você pensa é uma profecia. Vocês sabiam disso? No final eu vou abrir para perguntas, hein? Vai anotando aí, do ladinho, no caderno, pode anotar, né? Para depois vocês tirarem a dúvida de vocês. Tudo é uma profecia. Se eu falar que eu vou dar muito certo na vida, é uma verdade.
Mas se eu falar que não vai dar nada certo na minha vida, também ela vai se tornar uma verdade. Porque o nosso cérebro, ele acaba sendo condicionado para a gente cumprir aquilo que a gente falou. Por isso a gente precisa vigiar nossos pensamentos. Por isso que hoje a ciência, ela fala tanto de gratidão. Se você acorda pela manhã e já começa a reclamar de tudo, e falar que não tá bom, ai, tá chovendo, tá sol demais, ou eu tenho que acordar muito cedo, provavelmente o seu dia não será tão interessante. Né? Então, a gente começa a profetizar na nossa vida a partir do momento que a gente já acorda pela manhã. Então, tudo inicia pelo pensamento. O que você disser é uma verdade, independente se ela é positiva ou negativa. Então, que a partir de hoje, eu vou deixando algumas dicas, tá? Enquanto a gente vai conversando, vai começando a pensar positivo. Ah, mas não tem condição favorável na minha vida, Emilene. As coisas não estão indo bem, profetiza. Fala que vai bem. Faz que nem aquela mulher lá, seu filho estava morto, e as pessoas perguntavam, vai bem, mulher? Vai tudo bem. Então, isso foi também um exemplo para que a gente possa mudar a nossa forma, educar. Isso que eu falei da psicoeducação é aprender a lidar mesmo com as nossas escolhas, com as consequências das nossas escolhas, com as nossas emoções. Se a gente conseguir ter esse domínio, a gente terá muitos frutos bons. E aquilo que a gente pensar, a gente vai lutar para acontecer. Então, que seja positivo, não é verdade? E aí tem a influência hereditária, que eu falei um pouquinho, né? Que é a genética. Dá para modificar o gene? Dá. A neuroplasticidade fala disso hoje, mas é isso, é uma rotina, é uma disciplina. Você não precisa repetir o comportamento do seu pai daquilo que você não gosta. Não é porque seu pai era alcoólatra ou ele quebrava o pau em casa que você tem que continuar com esse comportamento. Você pode rejeitar esse comportamento e começar a mudar por meio do autoconhecimento, por meio da disciplina, do pensamento. Você consegue, sim. E hoje a neurociência ela fala muito da epigenética, né? Que é a influência ambiental, que eu falei um pouco, e familiar. Bom relembrar que onde nós estamos é um ambiente hostil. Muito carro, muita população, é alimentação que não é boa. Então, o gene ele vai se modificando. Ele vai modificando a sua forma. E aí, a gente precisa levar em conta que a gente carrega também tudo que aconteceu no nosso passado. Tem gente que fala assim, eu não sei por que eu sou assim, não sei por que eu sou ansiosa, não sei por que eu chego em casa e eu brigo, não sei por que eu acabo tendo uma baixa estima. Tudo isso, além das crenças limitantes que nós temos, tem uma condição aí que foi criada desde a sua infância, né? Da predisposição, a forma como seus pais falaram com você, se você vai ser um vencedor. Por isso que eu falo, hoje nós, como os pais, avós, somos responsáveis pela forma como nós criamos nossos filhos. Não pode, gente. Eu já vi muita gente falando, nossa, mesmo dentro da igreja, meu filho é um pestinha, não vai ser nada na vida. Ele vai acreditar nisso. E ele vai repetir esse comportamento lá na frente, de que realmente ele não presta, que ele é um pestinha. E aí a gente precisa olhar como que era a infância. A nossa infância. Tinha abraço, tinha beijo, tinha abraço. Era aconchegante o lar. Ai, Milena, então assim, meus pais são responsáveis? Não, não é isso que eu estou dizendo. Às vezes você tem um comportamento hostil em função disso. Você tendo essa consciência, você já começa a mudar. Os nossos pais, queridos, eles deram o melhor para a gente na condição que ele poderia dar. Eu estava cuidando de uma pessoa, né, em terapia, eu posso falar, vocês não conhecem, eu não vou citar nome, que ele não falava com o pai há anos. Ele tinha ódio, literalmente ódio do pai. E ele veio me procurar porque ele falou assim, o meu pai, ele está no hospital. E os médicos falaram que ele tem poucos dias de vida. E ele vai partir sem eu perdoar ele. E ele começou a contar como o pai tratava ele. Com muita hostilidade, batia, pegava no pé, era muito rude. E foi embora de casa também, quando ele era mais jovem. Foi embora, acho que ele tinha em torno de 7, 9 anos. Ele teve que trabalhar cedo. Ele teve que fazer muita coisa. Talvez sirva para você, tá? O que eu estou dizendo aqui. Ele teve que começar muito cedo a trabalhar. E aí, trabalhar, começou a estudar. E ele estudou porque ele queria ser alguém na vida. Ele queria provar para alguém, para o pai dele, que ele ia ser alguém na vida, até chegar ao doutorado. E aí eu falei para ele assim,
eu tentei trazer para ele uma outra história, né? E se você tivesse nascido num lar que você teria tudo, um pai bondoso que não pegasse no seu pé, será que você teria chego onde você chegou? Porque hoje ele é até rico, né? Será que você teria se desafiado tanto, ter lutado tanto para mostrar o quão forte você poderia, ou você é, e você chegou até adquirir muitas riquezas? E ele se deu conta que tudo isso que aconteceu na vida dele foi degraus para que ele pudesse alcançar o sucesso. Ele pegou o avião naquele mesmo dia e foi visitar o pai dele no hospital. No dia seguinte, o pai dele faleceu. Então, veja bem, né? Às vezes a gente pega os problemas da nossa infância, da nossa adolescência, e a gente vê isso com algo muito ruim. E a gente não percebe o quanto, às vezes, isso é né? É uma mola, é como se fosse degraus para que a gente pudesse superar e não cair. Tem gente que realmente se entrega, né? Vai para as drogas, vai para o álcool. Ela começa a mostrar o lado negativo da situação. E a gente tem a oportunidade de pegar os problemas que afetam a gente e mudar essa perspectiva. E não culpar o outro, porque os nossos pais deram o que foi melhor na condição dele. A gente também tem que conhecer a história deles. Por isso que é importante fazer uma análise de quem eram seus pais, seus avós, entender as dificuldades do momento, da época, que hoje nós estamos numa outra época, e eles deram o melhor. Então, que hoje você possa pegar isso como uma lição e não repetir histórias, mas fazer uma história melhor para ser contada. E mais do que isso, as histórias, elas conectam pessoas. Você imagina só se você chega, ou eu chego para contar só a vitória na minha vida. Minha vida sempre foi bênção, sempre tive dinheiro. Sabe aquela história maravilhosa que não existe, gente? Não existe. Até as pessoas bem-sucedidas, elas têm problemas reais, né? Elas não iriam conectar pessoas. Então, nossas histórias de desafios, de lutas, elas conectam pessoas. Mostra que nós somos pessoas como as outras pessoas, né? Estamos aqui para isso. Afinal de contas, a gente está herdando, né? Aí o que a Bíblia diz lá, né? Que a gente teria que comer do nosso trabalho, a gente ia sofrer mesmo em função do nosso pecado. E aí, o que eu digo aqui, ó? Aí você fala assim, poxa, mas na minha família, todos tiveram o mesmo problema, mas meu irmão ajuda dessa forma, minha irmã daquele jeito, meu irmão de outro. Irmãos, nós somos seres únicos, não dá pra gente comparar a dor. A gente jamais vai saber a dor do outro. Tem pessoas que são mais resilientes, outras são mais afetivas, outros são mais durões da queda. Não significa que as pessoas não sofrem, mas cada um reage a uma dificuldade de forma diferente. Nós somos parciais, duais, né? Não tem essa, eu sou forte e nada, ou sou fraca demais, não me dou valor. Né? Tem muitas pessoas que passam por baixa estima, né? Porque elas não se reconhecem. Elas têm uma lente embaçada. Então, o que a gente tem que perguntar? O que você conhece de você mesmo? Essa é a primeira pergunta que eu quero deixar para vocês refletirem. Não só agora, mas depois. O que eu conheço de mim mesmo? Quem sou eu, de fato? Será que a gente se conhece? Né? E aí, é muito importante falar daquela parte da Bíblia, né? Quando a gente acha que a gente está forte, a gente está fraco. E quando a gente acha que a gente está fraco, a gente está forte. Quando a gente reconhece as nossas fraquezas, é sinal que nós estamos fortes. Pode apostar. Porque quando a gente acha que a gente, nossa, eu sou a pessoa que lidero tudo, eu consigo dominar as minhas emoções, certamente a gente está fugindo da dor, né? Então, tem pessoas que elas fogem da dor, porque é muito difícil. Normalmente, quando as pessoas vêm fazer terapia, eu falo com as pessoas, olha, parece que vai ser muito bom, né? Hoje você vai gostar de mim porque é a primeira conversa. Vai ter dia que você não vai querer olhar na minha cara. Porque a gente vai mexer. E quando a gente mexe, dói. E dói muito. Porque a gente começa a olhar para aquela angústia e dar um significado. E às vezes é mais confortável a gente aceitar, né? Responsabilizar o passado, ser vítima da história. Quantos de nós, né, somos vítimas de situações? É isso mesmo. Pode ser que está até doendo aí em vocês, mas eu quero que vocês saibam que muita gente vai no médico para pegar uma receita. Será que a gente não faz isso com a gente mesmo? Quando é que a gente vai estar pronto para a cura, né? Tem gente que vai no médico e não está pronto para a cura. Ele quer apenas um remédio.
Então, todos os sintomas que você tiver, você está somatizando. Isso é ciência. Ah, tenho dores de cabeça constante. O que está acontecendo com você? Dores de garganta, enxaqueca, ataques do pânico, tristeza profunda, não tem vontade de fazer nada. Tem alguma coisa errada com você. O seu corpo só está te dando sinal. O corpo está mostrando para você, a parte biológica, que algo não está bem dentro de você. Então, precisa de uma releitura. Quando eu falo de releitura, é a gente olhar para a nossa história. Não como vítima, mas falar assim, poxa, realmente, doeu, aconteceu. O que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer para ressignificar a minha história? Por onde eu começo? Quando a gente tem esses enfrentamentos, a gente está pronto. E eu fico muito feliz quando as pessoas me procuram, quando elas querem ter uma terapia, quer ter uma conversa terapêutica, porque agora elas estão prontas para enfrentar a sua dor. Agora tem gente que precisa e fala, não, eu não tenho problema, não sou louco, né? Mas olha, eu posso dizer para vocês, a gente vai ter a vida toda e a gente não vai se conhecer. A gente vai estar lá o tempo todo, né? Jeremias 17:9 fala, enganoso é o coração, não é? Quem tem aí conhece, né? Uma palavra bem, quando fala enganoso o coração, não é esse coração aqui que bate, né? É realmente a questão da consciência, do inconsciente. Então, assim, a gente precisa dar uma olhada para isso, que nada que acontece na nossa vida é à toa. Será que estamos prontos mesmo para que a gente possa trazer essa angústia para o consciente? Porque está lá no inconsciente, tem várias caixinhas. Será que essa falta de perdão sua não está trazendo doença para o seu corpo? Será que essa falta de compreensão, eu digo sua, eu não estou julgando ninguém, tá, irmãos? Eu estou julgando como uma reflexão no cérebro, né? Não sei nem, não conheço o problema de vocês. Né? Será que eu sou essa pessoa quem eu digo que eu sou para todo mundo? Será que lá fora eu me comporto igual eu comporto em casa? Ou vice-versa? Dá uma oportunidade para você se conhecer, se enfrentar. Se você quer evoluir espiritualmente, se você quer ter essa aproximação mais com Deus, é necessário. Porque Jesus ele usava muita metáfora para nos afrontar espiritualmente, para que a gente pudesse tomar decisões. E tá ligado com o nosso psicológico, porque tá lá o consciente, que é o tempo todo que a gente está julgando as palavras e nossos comportamentos e os dos outros, mais dos outros do que o nosso, né? Então, por isso que ele usava metáfora. Ele usava metáfora para que ele pudesse atingir o nosso coração, para que a gente pudesse entender por meio das histórias qual a mensagem que ele queria nos deixar. Que a gente poderia ser melhor como ser humano. Porque angústia, sofrimento, todos nós temos, né? Quando a gente está pronto, a gente não vai buscar o remédio, a gente vai olhar para o sintoma e procurar melhorar. Como eu faço isso? Uma autoexame, autoanálise. Não é só por meio da terapia, tem pessoas que elas conseguem se curar por meio do conhecimento. Ela estuda a Bíblia, ela vê se ela está desconforme a Bíblia, ela estuda seu comportamento e vê se aquilo que os filhos falam dela é o comportamento que ela gera, que ela fala para as pessoas que geram na sociedade. Ela é uma pessoa comprometida, é uma pessoa doadora de coração, ela se compromete com a obra, ela está preocupada com a sociedade, ela já está pronta para ajudar. Todos nós estamos prontos, basta a gente querer, né? Então, assim, quando a gente pensa sobre isso, parece que é muito complicado, né? Porque nós seres humanos somos complexos. Mas tudo é tomada de decisão. E que nós possamos tomar decisões hoje de mudança de comportamento. É por isso que eu falo, tem as doenças emocionais. Nós estamos criando doenças, irmãos, o tempo todo. Nós criamos, nós somatiza, né? A psicossomática fala disso, somatizamos. E toda vez que uma pessoa reclama muito de dor, eu vou buscar o que significa aquela dor. Né? Eu tenho uma pessoa da família que está com vitiligo, né? E eu conversei com ela, isso é emocional. É emocional. Você está perdendo a cor, né? Mas a cor pela vida. As suas emoções, elas já, né, estão escuras, elas já não estão felizes. E você está demonstrando na pele isso. Olha que incrível, né? Deus é muito maravilhoso, né, irmãos? Ele deixa a gente descobrir por meio do nosso corpo, das nossas atitudes, né?
aquilo que a gente está sentindo, a dor da alma, a insônia, a alimentação desregrada, a gente come muito doce, muito açúcar, né? Tudo que é demais, assim, a gente percebe que tem algo errado com a gente, não está equilibrado. E aí a gente precisa tomar decisões para que realmente a gente possa ter uma vida equilibrada com Deus e com você e com a sua família. Aí tem muitas pessoas que me procuram, principalmente relacionamentos, né, casais. Um vai culpar o outro. Não. Realmente um vai ter que ceder, né? Os dois têm que ceder, na verdade, mais. Um sempre mais que o outro. Mas percebe que são pessoas com histórias diferentes, com temperamentos diferentes, com predisposição genética diferente, que estão convivendo na mesma casa. Esse é um desafio em tanto, né? Mas com amor, com sabedoria, a gente reconhecendo o nosso limite, reconhecendo quem nós somos, dá para conviver. Assim é com os filhos. Tem pessoas que falam, nossa, eu tenho 5 filhos, foram criados tudo da mesma forma, mas um é diferente do outro, e vai ser mesmo. Todos com uma personalidade, temperamento diferente. Por mais que todo mundo viveu, cada um interpretou a dor diferente um do outro. E são pessoas que a gente vai ter que respeitar. Quando eu olho para o outro com amor e eu não julgo, aí eu consigo ajudar essa pessoa a olhar para ela e também a me ajudar. A saber que eu sou um ser humano como outra pessoa. É muito bom a gente evoluir espiritualmente nesse sentido. E a ciência não falava de espiritualidade. Hoje está muito comum as empresas, eu vim de uma empresa de grande porte, que é a Porto Seguro, e lá a gente já falava de espiritualidade no desenvolvimento de pessoas. A gente já recomendava orações, meditações para as pessoas, que a gente percebeu o quão é ligado o espiritual com o emocional, que não dá para separar. Aí eu quero ter uma vida feliz, leve. Olha, dificilmente a gente vai ter 100%. É natural a gente ter as 4 estações como aqui. Nós temos lá o verão, o inverno, a primavera e o outono. A gente precisa ter as 4 estações da nossa vida para a gente evoluir como pessoa. A dor, ela não é ruim. Ela vem para te mostrar onde você precisa se desenvolver. Assim como as 4 estações também. A gente não vai ser feliz a vida toda, né? A Bíblia fala, Jesus diz, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vai vencer o mundo também. E eu creio dessa forma. Um dia vai estar bom, outro dia não vai estar tão bom, mas se a gente tiver fé, se a gente conseguir se conhecer como a gente funciona, a gente vai conseguir dar a volta por cima das barreiras, das lutas. A gente vai saber compreender que há tempo para todas as coisas na Terra, que vai ter tempo para sorrir, para chorar, para plantar, para colher. Vai ter tempo para todas as coisas. Quando vir as dificuldades, as lutas, a gente vai entender que aquele momento é da luta, que aquele momento é da dificuldade. E que isso não veio para te derrubar. Isso veio para mostrar o quão forte você é e o quanto de competências você tem aí, resiliência, que as pessoas não falam resiliência, né? Mas a competência que hoje as empresas buscam nas pessoas é chamada antifrágil. Né? É que aquilo que não te derruba facilmente. Você pode até se derrubar, mas não te quebra facilmente. Não te destrói facilmente. Porque você está mais forte. Você sabe como você funciona. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Tá vendo? Eu estou trazendo um pouco da ciência com a Bíblia. Porque faz sentido, é isso mesmo. E a gente precisa olhar para isso. Você imagina só, né? Uma metáfora. Eu gosto de falar muito de metáfora. Um carro que está andando, estamos dirigindo o carro aqui, os homens entendem mais até. E as mulheres todas estão dirigindo também, né? E aí dá uma luz vermelha lá. Eu já vou parar o carro, né? Mas tem gente que continua. Essa luz vermelha, ela vem para quê? Para sinalizar. Né? Pode ser que esteja lá faltando óleo. E se você continua com essa luz vermelha, o que pode acontecer com o motor do seu carro? Ele pode vir a fugir desse motor, não é verdade? É exatamente isso que acontece com a nossa vida. Se vem lá uma dor de cabeça, vem uma enxaqueca, uma insônia, eu tô comendo demais ou de menos, alguma coisa mudou na minha rotina, eu tinha prazer de fazer algumas atividades, hoje eu não tenho mais prazer de fazer essas atividades, é a luz vermelha. Tem que dar uma checada nesse carro, né? Para ver se tá tudo bem. Tá faltando água? Tá faltando óleo? O que tá faltando? Vai parar para manutenção? Porque
assim, Deus fez o mundo, né? Está escrito na Bíblia, lá em Gênesis, né, pastor? Em 6 dias. E no 7º ele descansou. Está escrito. Será que Deus, sendo Deus, ele precisaria descansar? Não, né? Ele é Deus, mas ele quis deixar um testemunho lá, né? Na verdade, ele queria deixar um exemplo para nós. Às vezes a gente está tão na ansiedade, na correria, a gente não para um momento para descansar. A gente não para um momento para estar presente com a nossa família. Independente. Aí não tem tempo, sim, irmãos. Desculpa, o dia tem 24 horas. Tá? De 6 a 8 horas para dormir, tem que trabalhar lá das 8 às 12 horas. E finais de semana ou férias, tem que tirar um tempo para você, de qualidade. 1 horinha por dia para orar, para meditar. Mais 1 horinha para conversar com a esposa com o esposo, falar palavras bonitas, assistir um filme, fazer uma leitura, fazer algo prazeroso. Quantas vezes a gente está na rotina e a gente não para descansar? Né? Eu conheci pastores, irmãos já com que já teve 3, 4 infartos, derrame. Não para. A gente precisa saber delegar. A gente precisa conversar com as pessoas. Olha, eu vou descansar. Nesse dia eu vou sair para descansar com a minha família. Vai comer um cachorro quente, vai para a praia. Quanto tempo a gente não faz isso na vida? Ah, teve a pandemia? Tem. Mas dá para sair na rua. Pega, sai, vai tomar um sorvete, volta. Sai com as crianças, brinca com as crianças. Isso faz muito bem. Tem alguns hormônios da felicidade que eles só vão liberar com exercício físico, com essas saídas, que é atividades físicas, né? Quando você vai para a praia, que você vai jogar uma bola, que você vai sair. Só libera com essas atividades, não libera por meio de alimento e mais nada. Enquanto você está pensando assim, olha, eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha família, vou cuidar do meu ministério, vou me doar um pouco, vou fazer um pouco. Você vai ver, a vida vai acontecendo. Porque ficar ansioso que vai acontecer não vai resolver. Ficar preso no passado é só para ressignificar. Tem hora que você vai parar e falar, eu me comporto assim porque aconteceu no meu passado. Não, eu vou pôr um ponto final, agora que eu já dei conta, agora eu quero mudar meu comportamento. É hábito. 21 dias de mudança de hábito, alguns especialistas falam que você já muda. Alimentação. Ah, eu fiquei uma semana de dieta. Não, são 21 dias seguidos para você começar a ter né, ali uma firmeza para continuar. Senão, não continua. Exercício físico, alimentação, tudo é hábito. Disciplina, hábito, você consegue mudar. Então, a ciência está muito ligada ao lado espiritual. Quando você não está bem espiritualmente, você afeta o seu corpo. Quando o seu corpo não está bem, você afeta o seu mundo espiritual. Viu a importância da gente dar uma olhada para isso? O quão é importante a gente olhar para nós com carinho? A Bíblia fala, Jesus deixou um mandamento precioso. Amai o próximo como a ti mesmo. Você está em primeiro lugar. Você tem que se amar. E não é esse amor egoísta, irmãos, que eu estou falando. Quando eu falo de se amar, é prestar atenção nos sinais que o seu corpo dá. A sua alimentação, o seu sono, exercício físico, a meditação, a oração. Tudo isso é se cuidar. A partir do momento que você se der conta disso, você vai ver que tudo vai fluir melhor. Tudo vai começar a acontecer. Porque o tempo está passando. Amanhã eu vou fazer exercício. Amanhã eu vou pedir perdão para aquele irmão lá. Ou eu vou me perdoar também, né? Porque às vezes nem é pedir perdão, né? Às vezes é se perdoar. Tem gente que carrega muita culpa. Aí a culpa traz doença pra gente, pra nossa vida. Né? A gente vê muito falando, poxa, a pessoa tem câncer, que não é só isso, tá, gente? É bom a gente desmistificar isso. Porque ela tem muito ódio, rancor, não é só isso. Tem uma predisposição genética também nas células, tá? É muito cruel a gente só julgar as pessoas pela doença. Mas a gente sabe que determinados câncer, por exemplo, o câncer do colo do útero, está ligado às emoções negativas. Tem alguns cânceres que eles são ligados a algumas doenças, por falta de perdão, por culpa, por alimentação. Tudo isso está muito interligado. Não dá para me separar. Então, irmãos, o que eu trago hoje aqui para vocês, tá? Falei muita coisa, né? Quero ver com o pastor se a gente continua depois, né? Outros temas, porque é muito profundo mesmo. Tem coisas que tem que vir para terapia, tem
coisas que tem que conversar com o pastor, assuntos espirituais tem que conversar com o pastor, sim. Ele é o representante de vocês aqui na Terra. Tem que estar por baixo dessa legalidade espiritual. É importante ter essa consciência que sozinho a gente é um corpo. Sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então precisamos dos médicos, precisamos dos psicólogos, precisamos dos psiquiatras, precisamos do pastor, precisamos da nossa família. Nós somos interdependentes. Ninguém é sozinho. Ninguém vai mudar as coisas sozinho. Com a ajuda das outras pessoas, desse grupo que eu disse, é possível a gente alcançar as nossas metas. Põe uma meta pessoal para você. Quais são as metas que você tem para sua vida pessoal? Escreve. Se a gente ficar só no pensamento, a gente não vai conseguir. O ideal é você transcrever numa folha e falar assim, olha, colocar meta com prazo. O que você quer alcançar na sua vida espiritual? O que você quer alcançar na sua vida material? O que você quer alcançar na sua vida emocional, de relacionamentos? Coloque essa meta. Quando você colocar essa meta, você vai concretizar. Porque fica mais fácil estar lá, ó. E coloca no lugar que você consegue revisitar uma vez por semana e dar uma olhada. O que você se comprometeu com você? Colocar uma meta e escrever o que você vai fazer para alcançar aquela meta. Ah, eu quero perder 10 quilos, um exemplo. Ok, quero perder 10 quilos. Como? A dieta. Ok, começo quando? De preferência hoje, tá, irmãos? Sempre é hoje, nunca amanhã. Tem que começar hoje. Tudo que você se comprometer, fala que é hoje. Porque amanhã, eu conheço gente até hoje, segunda-feira eu começo a dieta, segunda-feira eu começo o exercício físico, segunda-feira eu começo a leitura da palavra, e esse segunda-feira nunca chega, né? Então é hoje. Se compromete com você, você vai ver, quando você colocar, materializar no caderno, vai ficar mais fácil para você atingir esse objetivo. Na vida, a gente precisa ter objetivo. Na vida, a gente precisa sonhar. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente tem a oportunidade de mudar. Tem pessoas que falam assim para mim, com 60 anos, nossa, eu queria tanto ser advogada. Eu falei, mas por que não pode ser ainda? Dá tempo. Quando você estiver vivo na Terra, o tempo está passando. Daqui 4 anos já passou, enquanto você está falando que quer ser. O que precisa? Então, põe uma meta. Eu preciso terminar algum estudo? Ou é só eu fazer um vestibular? Então, faça. Corra atrás do seu sonho. Não tem idade, não tem tempo para isso. O tempo não acabou para você. O sonho nos mantém vivo. Né? E isso está ligado ao lado espiritual. Jesus veio para que a gente tenha vida, e vida com abundância. Quando a gente fala esse tema, vida com abundância, ele está falando de todas as áreas da nossa vida. Ele quer que você seja feliz, e feliz de verdade. Mas faça a vida valer a pena. Faça a vida valer a pena. Deixa a vida mais leve. Tem gente que põe tanto fardo, né? E a Bíblia fala, meu fardo é leve. Não... Gente, uma coisa que eu descobri, que o que Jesus ensinou para a gente é tão fácil. Sabe por que a gente não faz? Porque a gente não acredita. É verdade, você pode ver que tudo que Jesus determinou para os discípulos não era difícil. Mas era mais difícil acreditar. Quando, né, Jesus falou para Pedro lá, né? O que é mais fácil, irmãos? Pegar uma moeda que está dentro lá de um peixe para pagar as contas, ou a gente trabalhar 30 dias para pagar as nossas dívidas? No nosso entendimento, o mais fácil é pegar lá a moeda que está dentro do peixe, né? Só que a gente acredita em quê? Que trabalhar 30 dias, né? Isso é metafórico. Então tem muita coisa que é muito simples e a gente não deixa por fazer, por não acreditar que dá resultado. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês dá resultado. Melhora seu sono, melhora sua alimentação, beba 2 litros de água no mínimo por dia. Faça meditação, oração, tira um tempo de qualidade com a sua família. Você vai ver como sua vida vai mudar. Seus pensamentos vão melhorar. Seu cortisol vai baixar. Vai vir os hormônios da felicidade, que é o que a gente precisa. É hoje, irmãos. Amanhã não pertence. Eu vou em hospitais visitar. O que mais me machuca são as pessoas que estão em doença terminal e elas se arrependem muito daquilo que elas não puderam fazer. Hoje é hoje, irmãos. Hoje é a chance da gente mudar a nossa vida. Não é amanhã. De ser um ser humano melhor. Que a gente venha ter mais amor, sabe, por nós e pelos outros. Porque o que vale a pena, no final das contas, é o quanto a gente serviu as pessoas. O que vale, no final das contas, é a gente entender o porquê que a gente veio,
Qual o propósito que você nasceu nessa terra? Qual a sua missão de vida? Está claro para você? Pensa sobre isso. Você é único. Ninguém pode preencher o seu lugar. Você tem as suas competências, habilidades, seus conhecimentos, a sua história. Só você pode fazer aquilo que você foi escolhido para fazer. Mas ninguém. Ah, outra irmã vai me substituir. Não, ninguém te substitui. Ah, o irmão vai me substituir. Não, ninguém. É só você mesmo. Você foi escolhido para uma grande missão, para uma grande obra. E é por isso, né, que Deus está tão preocupado com o seu consciente, com o seu inconsciente, com a sua forma, com a sua dor. Ela tem cura. A depressão tem cura. A ansiedade tem cura. O transtorno do pânico tem cura. O toque tem cura. Todas as doenças, todos os transtornos mentais, todas as doenças físicas têm cura. E a cura está dentro de nós. Sabia que você tem esse poder de se curar? Tem sim. Você pode, você tem esse poder. Jesus te deu esse poder. Ele ainda disse que se você crer, você faria obras maiores ainda do que ele fez. É bonito, o discurso é lindo, né? Está escrito lá. Só que a gente precisa acreditar, se colocar à disposição e ter mudança. Mudança de comportamento, mudança de atitude. É esse meu convite para você hoje. Eu falo com amor, tá, irmãos? Às vezes eu falo um pouco mais firme, porque as pessoas não acreditam nelas. Elas não acreditam o quão especial que você é. Você é escolhida, você é escolhido de Deus. Você tem muito por fazer, independente da sua idade, que eu não sei a idade das pessoas que estão aqui. E não, nem interessa nesse sentido. O que interessa é que você foi escolhido e que seu sonho está aqui. E Deus, ele se preocupa com cada detalhe da sua vida, porque ele te ama. Ele quer te ver feliz, quer ver te completo. Vai ter aflição? Vai, eu tenho dificuldade, mas hoje eu olho a dificuldade de uma outra perspectiva. Né? Eu fico triste 5 minutinhos, no máximo. Tá? Amém, glória a Deus. Todas as coisas cooperam bem daqueles que amam a Deus. Se você anda com retidão, se você anda correto, se você é um ser humano que veio para fazer a diferença, não tem por que você se preocupar. A luta, o desemprego, as coisas que vêm só vêm por um tempo e vêm para nos fortalecer e nos ensinar algo. Não vem para te derrubar e nem te derrotar. Nem essa doença, nem essa tristeza. Nada disso. Essa tristeza, essa depressão, tá te mostrando que tem algo errado. É a luz vermelha lá, ó. Dá uma olhada nessa luz. Para esse carro um pouquinho. Vamos fazer uma checagem? Esse é o meu convite. Vamos fazer uma checagem nesse carro. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se é luz de freio, se é óleo, se é água que tá faltando. Não sou mecânica, viu? Nem vou continuar. Mas deve ter algo aí que Deus está querendo te mostrar. Então, seja grata ao Senhor nesse dia. Obrigada, Senhor, por me sinalizar que tem algo errado com a minha alma. Que tem algo errado com o meu corpo. Porque se meu corpo está sentindo é porque eu já somatizei. Presta atenção, ele está dando sinal para você. Tá bom? E eu continuo à disposição para falar com vocês. Gostaria muito que no futuro próximo a gente pudesse fazer uma reunião presencial em grupo, né? Para que a gente pudesse fazer exercícios, dinâmica, para que a gente pudesse se conectar com a gente. É muito mais poderoso quando a gente olha nos olhos das pessoas. Quando a gente mostra para elas que verdadeiramente nós somos livres. O poder do eu sou está com você. O poder do eu sou veio para te curar. Essa noite, hoje, não é amanhã. Apenas creia. É isso, irmãos. Eu vou abrir para perguntas e respostas. Falei demais. Se deixar, eu fico falando mais ainda. Não, falou demais não, viu, Milene? Muito bom. Tá bom? Eu vou deixar aberto para os irmãos perguntarem, tirar dúvidas. Se não quiserem perguntar alguma coisa que fiquem constrangida aqui, pode me chamar no meu WhatsApp, no particular eu respondo. Mas eu só para vocês ficarem à vontade. Eu aprendi a ser uma pessoa vulnerável, no sentido que não tenha vergonha de falar da sua dor. Porque todos nós estamos numa mesma condição humana. Quando a gente se torna vulnerável no sentido de permitir que as pessoas conheçam a nossa dor, a gente fica mais poderoso. Sabia disso? Então, faça a sua pergunta. Se eu não souber responder, eu volto com a resposta. Fique à vontade, irmãos.
Amém. Tem mais alguém? Bom, eu creio que estamos encerrando, né? Amém? Amém. Amém. Foi uma Bom, bênção. irmã Emilene, é assim, ó. A irmã tem toda a liberdade para dar continuidade. Nós gostaríamos que dessemos continuidade em todas as terças-feiras, nesse trabalho que vai estar sendo bênção já, né? Amém. Tem vidas já sendo recuperadas em nome do Senhor Jesus. E eu louvo ao Senhor por isso. Amém? Amém. Então, Amém. a gente agradece a disposição da irmã nesse laboratório. Mas quem é chamado, né? É chamado. É chamado. Então, nós vamos orar para encerrar. E nós temos um músico aqui na parada, que é o Sivaldo, né? O Sivaldo é o nosso músico aqui da igreja. Eu queria que ele fizesse a oração final. Amém. Amém? Abre o microfone aí, Sivaldo. Sivaldo está em Jundiaí, viu, Emília? Ah, tá em Jundiaí? Oh, seja bem-vindo. Está congregando aqui. Ai, que bênção. Abre o microfone aí, Sivaldo, faz a oração final, filho. Está fechado o microfone. Aí! Agora foi? Foi? Amém. É porque a minha bateria tá fraca, ela caiu assim de repente. Tá certo. Mas é um prazer estar participando, irmã. Que Deus continue abençoando a vida da irmã. Muito bom trabalho, viu? Amém. E Obrigada. é uma bênção, viu? Isso aqui é de Deus. Amém. E Muito obrigada. agradecendo, né, ao Senhor, porque Deus é maravilhoso. Amém. Te adoramos e te louvamos por estar nessa live, ó Pai. Muito obrigado, um trabalho abençoado que o Senhor tem usado para o aconselhamento, e nós cremos que o Senhor é o Deus que cura. E através, Pai, das palavras, do aconselhamento, desta profissional que o Senhor colocou para nos abençoar, temos aprendido do Senhor nesta noite. Muito obrigado por esse trabalho abençoado, as pessoas que estão fazendo parte, os nossos irmãos, todos aqueles que estão fazendo parte, que, Senhor, sejam abençoados pelo Senhor. Nós te adoramos e te louvamos, pois o Senhor é o Deus maravilhoso. Continue dando sabedoria e graça à tua serva, também ao nosso pastor Paulo, abençoa também a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Que a graça e a misericórdia do Senhor possa fazer parte das nossas vidas a cada instante, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero aqui abençoar vocês agora, em nome do Senhor Jesus, para encerrar. Amém? Faz as mãos assim, ó. Todos com a mão assim, ó. Isso. E agora, querida e amada igreja, que a graça única salvadora em Cristo Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.